Esta festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, que a igreja celebra neste dia 9 de novembro, nós temos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram necessários para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quando a igreja celebra o aniversário da dedicação de uma igreja, nós temos 2 dimensões que nós podemos refletir, e como o programa acaba sendo uma catequese, eu gostaria de abordar um pouco, brevemente, cada uma dessas 2 dimensões. A primeira dimensão é a igreja enquanto templo de pedras, o prédio, a igreja, o edifício, a igreja, o local do culto em que nós nos reunimos em assembleia. Esta é uma primeira reflexão que nós podemos fazer em uma festa como a de hoje. E uma segunda reflexão, que a liturgia, tanto as orações do dia, quanto as próprias leituras vão nos levar a este tema, que é justamente a igreja povo de Deus, a igreja povo, a igreja feita de pedras vivas, templo do Espírito Santo. Então estas 2 dimensões nós podemos refletir e compreender quando celebramos o aniversário da dedicação de uma igreja. Por que celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma? Lembrando que esta festa de hoje, quando o dia 9 de novembro cai em um domingo, ela tem precedência sobre a liturgia dominical, ou seja, ela substitui a liturgia do domingo comum, quando ela cai num domingo. Para vocês terem ideia da importância para a igreja no mundo todo de celebrar a dedicação da Basílica Papal de São João de Latrão. Em Roma, nós temos 4 basílicas que são consideradas basílicas maiores, as basílicas papais. Nós temos esta que celebramos hoje, São João de Latrão. Nós temos Santa Maria Maior, que não é longe dali. Nós temos São Paulo fora dos muros, que já é fora dos muros de Roma. E a mais conhecida, talvez, ou sem dúvida, que é a Basílica de São Pedro, que já fica aí dentro do Estado do Vaticano. Porém, muita gente acha que a Basílica de São Pedro seja a basílica mais importante, porque é ali onde está o Palácio Apostólico, é ali que é a residência papal e é ali que o Papa celebra as suas principais liturgias, as suas principais celebrações. No entanto, se nós formos pensar naquilo que representa para a igreja no mundo todo,
a basílica mais importante, a igreja mais importante para nós cristãos católicos é justamente esta que celebramos hoje. A Basílica, a Arquibasílica, é a única igreja que tem esse título de Arquibasílica, de São João de Latrão, ou San Giovanni in Laterano, que fica ali, não longe do Coliseu em Roma, né? Uma meia hora andando, nem isso, e que é justamente a igreja mais antiga do mundo cristão, ou a catedral mais antiga do mundo cristão. A Basílica de São João de Latrão, ela pertencia à família imperial, ao Império Romano, portanto, e quando o cristianismo é aderido pelo Império como a sua religião oficial, a partir de Constantino e de sua mãe Santa Helena, então Constantino, o imperador romano da época, doa o Palácio de Laterano para a igreja. E ali o Papa acaba dedicando, o Papa dedica, logo no ano 311, o Papa Melquíades dedica esta igreja, a que agora era igreja, então tem o palácio, aí tinha o templo ao lado, então este palácio, esse templo se converte a partir da dedicação, a partir deste rito que o Papa Melquíades faz no ano 311, eles se convertem em um local de culto cristão. Então um lugar que era pagão, um lugar que não era um local religioso, era um local onde a nobreza vivia, é agora doado para a igreja e se converte em um local de culto. E assim acontece com inúmeras basílicas, com inúmeras igrejas em Roma e fora de Roma, que de um local que pertencia a poderosos, que pertencia à nobreza, que pertencia a gente de muita posse, este local é agora, esses locais são então dedicados a Deus através de um rito para marcar. A partir de agora, este local não é mais uma habitação real, não é mais uma habitação imperial, não é mais uma habitação de nobres, mas este local é agora um local onde vai ser oferecido a Deus um culto que lhe seja agradável. Este local é agora um local onde se louva a Deus. Então, é por isso que nós celebramos então na igreja este rito da dedicação de uma igreja a Deus. Então toda a igreja, principalmente as igrejas paroquiais, as igrejas que são recém-construídas, o ideal é que antes de começar ali a se celebrar qualquer coisa, de se celebrar a Eucaristia, de se celebrar ali os sacramentos, o ideal é que este templo seja dedicado a Deus através de uma celebração que é sempre presidida pelo bispo diocesano, porque o bispo é aquele que é o pastor daquela diocese, então o bispo deve dedicar a Deus aquele templo. Toda a catedral deve ser dedicada e todas as igrejas paroquiais devem ser dedicadas. Então, na sua igreja, você pode procurar, deve haver aí uma placa, né? Se ela foi já dedicada a Deus, esta igreja tem ali uma placa, geralmente na entrada, dizendo com a data e todo ali, né? Falando sobre a dedicação daquela igreja. Também daí nos pilares há algumas cruzes com velas, e no altar geralmente há a relíquia dos santos, que ali são depositadas. Então este rito da dedicação da igreja é um rito muito importante, e aí todos os anos naquele dia aquela igreja celebra de forma solene o aniversário da sua dedicação, tamanha a importância que esse rito tem. Mas muito bem, voltamos a São João de Latrão. Esta igreja, depois o Papa Silvestre I, São Silvestre I, dedicou a Basílica do Latrão no ano 324 ao Divino Salvador.
E mais à frente, um outro Papa dedicou aos santos João Batista e João Evangelista. Uma coisa muito curiosa e muito importante é que ali do lado de fora de São João do Latrão está o batistério mais antigo do cristianismo. Muito provavelmente ele é o primeiro batistério do cristianismo. Os estudiosos tentam ali descobrir se de fato o imperador Constantino foi ali batizado, não é? E a verdade é que São João de Latrão, o Palácio Laterano, foi a residência papal até o século XII. Então, até o século XIII, depois o Papa se mudou para Avignon, na França, depois voltou para Roma, até ir morar no Palácio Apostólico em São Pedro. Mas, enfim, então Latrão tem esta importância muito grande para a igreja no mundo todo, porque até hoje ali então está a cátedra do Bispo de Roma. Tanto que quando o Papa toma posse como Papa em São Pedro, dias depois ele vai se reunir com o seu presbitério da Diocese de Roma e tomar posse da sua cátedra na Basílica de São João de Latrão. Então, ali é a catedral do Papa, ali é a catedral da Diocese de Roma, e, portanto, e vocês sabem, a catedral é sempre a igreja mãe da Diocese, é a igreja referência da Diocese, e São João de Latrão é, portanto, a igreja mãe da Diocese de Roma, e como o Bispo de Roma preside a Igreja Universal na caridade, a Basílica, a Catedral de Roma, a Basílica do Latrão, é, portanto, também a igreja mãe de todas as igrejas do mundo. Por isso, nós celebramos, no grau de festa litúrgica, a sua dedicação. E é interessante porque na fachada, sobre a porta principal da Basílica de São João de Latrão, está lá escrito em latim: Santíssima Igreja Laterana, de todas as igrejas da cidade e do mundo, a mãe e a cabeça. Então veja, está escrito na sua entrada aquilo que aquela igreja representa. E eu tenho a alegria de, como ararense, aqui na minha cidade nós temos a igreja matriz. É uma igreja pequena, né, de mais de 130 anos, belíssima, que eu falo que é a grande joia da cidade, que está bem ali no coração da cidade, e a sua fachada é uma réplica, uma miniatura da fachada da Basílica do Latrão. E com a graça de Deus, há 10 anos, a nossa matriz aqui de Araras, ela foi elevada ao grau de basílica. Então aqui é uma basílica menor, a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, e aqui é uma réplica, a sua fachada é uma réplica da Basílica de São João de Latrão. Mas muito bem, mas então por que dedicar uma igreja? Por que o templo precisa ser dedicado? Bom, nós temos dedicação de templos já no Antigo Testamento, dedicação de altares já no Antigo Testamento. Se nós pegarmos o livro dos Números, capítulo 7, versículos de 10 a 11 e depois versículo 84, nós vamos ver. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar. No dia da sua unção, trouxeram a sua oferenda diante do altar, e o Senhor disse a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a dedicação do altar. E aí o versículo 84. Essas foram as oferendas dos príncipes de Israel para a dedicação do altar no dia de sua unção: 12 bandejas de prata, 12 bacias de aspersão de prata, 12 vasos de ouro. Essas foram as oferendas para a dedicação do altar após a sua unção. Então vejam, o altar já era dedicado no templo, onde o sacrifício ia ser feito ao Senhor. O altar ainda, quando na cerimônia de dedicação da igreja, o principal rito é a dedicação do altar. O bispo coloca incenso sobre o altar, brasas de incenso, e depois unge com o óleo do crisma aquele altar. Porque o altar na igreja
é o próprio Cristo. O Cristo é o altar e é o cordeiro. Então vejam que já no Antigo Testamento podemos observar que já havia este rito de dedicação do altar com o incenso, com as oferendas que eram ali trazidas. Muito bem, se nós avançarmos um pouco mais em Ezequiel, capítulo 43, versículos 18 e depois de 25 a 27, disse-me ele: Filho do homem, assim fala o Senhor Deus. Estes são os estatutos referentes ao altar no dia em que o constituírem para oferecer sobre ele o holocausto e espargir sobre ele o sangue. Então veja, o livro de Ezequiel também fala sobre este rito muito caro para os judeus, que era o rito de dedicação de um altar. E depois os versículos 25 e 27. Durante 7 dias diariamente sacrificarás um bode pelo pecado. E além disto sacrificarão também um novilho e um carneiro do rebanho, todos perfeitos, durante 7 dias. Assim farão a expiação pelo altar, purificá-lo-ão e o consagrarão. Chegados ao fim deste período, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios de comunhão, e eu vos serei propício, oráculo do Senhor. Vejam que beleza, meus amigos, que o próprio Senhor promete a Ezequiel que ali, no altar, que for dedicado para o culto, para o sacrifício, o próprio Senhor derrama as suas bênçãos. E é por isso então que nós dedicamos hoje no cristianismo as igrejas. Dedicamos a Deus para marcar que ali, aquele templo, é um local onde se oferece a Deus o sacrifício. Onde se oferece a Deus o sacrifício não mais de bodes, de bois, de pombas, mas o sacrifício do seu próprio Filho. Ele que é o templo, ele que é o altar. Então, vejam que o templo, portanto, já no Antigo Testamento, e assim também para nós cristãos, é uma imagem, minha gente, um sinal de que Deus habita no meio do seu povo. Nós, humanos, vocês sabem, a gente precisa de símbolos, a gente precisa de sinais concretos que a gente possa ver, que a gente possa tocar, para que a gente possa realizar as coisas. Então nós precisamos deste símbolo que é o templo, que é a igreja, para lembrar, para recordar, para trazer de novo ao coração de que o Senhor continua no meio de nós, de que o Senhor não nos abandona. Veja, mesmo nesse tempo da pandemia, em que por muito tempo, aí na Irlanda de novo, a gente está impedido de participar da Eucaristia. Mas quando a gente passa ali pela igreja, a gente vê a igreja, principalmente quando as igrejas ainda estão de portas abertas, ainda que para as orações pessoais, a gente entra na igreja e a gente sabe que ali o sacrifício continua sendo oferecido, ainda que com o padre sozinho, ou com algumas poucas pessoas, mas o sacrifício de Cristo ao Pai continua a ser oferecido, continua a ser elevado para a salvação, para a santificação, para a vida da comunidade toda. Por isso, quando a gente passa à frente da igreja, geralmente a gente se benze, porque a gente sabe que ali é um sinal da presença de Deus. É lógico que Deus habita em todo lugar, Deus não está preso dentro de uma parede, mas ali é um sinal por excelência de que Deus está no meio de nós, de que Deus está próximo. Imagina, você passa no seu bairro, você passa em frente da capela, você sabe que ali é um sinal da presença de Deus, da proximidade de Deus. Ele não fica preso lá no centro da cidade, ele está aqui no bairro também. Este é um sinal da presença. E sobretudo porque nas igrejas católicas nós temos lá o tabernáculo, onde está o próprio Cristo, na espécie eucarística. Então, como dizíamos, no cristianismo, a dedicação de uma igreja, no início, marcava justamente esta
conversão da casa dos poderosos, da casa da nobreza, é na casa de Deus, em um local de oração, em um local de culto, em um local onde se celebram os sacramentos. Esta casa de oração, esta casa dos irmãos, a casa dos filhos que se reúnem na casa do pai e da mãe. Como é bom a gente se reunir na casa dos pais. Eu estou aqui na casa dos meus pais, como é bom. Como a gente gosta, como a gente se sente bem, como a gente se sente seguro. E assim também é quando a gente entra na igreja e a gente pode sentir esta segurança, este sinal do cuidado de Deus. Eu, quando cheguei aqui em Araras, um dos primeiros lugares que fui foi logo na Basílica, justamente, e lá, como é um lugar que eu me sinto assim em casa, não é? Então é justamente este sinal, a igreja de pedras, que justamente é este sinal da presença de Deus. Mas a primeira leitura de hoje, do capítulo 47 de Ezequiel, vai justamente dizer uma imagem lindíssima. Reconduziu-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria sob o limiar do templo para o lado do oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo, do sul do altar. E aí diz o texto que essa água ia passando por caminhos, chegando até o Mar Morto. E a água do mar se tornava salubre. E ali, por onde esta água escorria, trazia vida, e árvores frutíferas surgiam ali, para dizer, meus irmãos, do templo de Deus brota a vida. Da igreja brota a vida. Por isso que a igreja é mãe, porque ela gera os seus filhos para Deus. E pela água do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e temos a vida em Deus. Então, esta é a importância do templo, da igreja prédio, da igreja templo, este lugar de onde emana a vida através dos sacramentos, através da palavra de Deus, através do encontro de irmãos. A igreja é este lugar que nos gesta para esta vida em Deus, para esta vida espiritual que vai cultivando e vai nos fazendo viver melhor a vida material, a vida temporal, digamos assim. Por isso que a gente sente muita falta dos sacramentos durante tempos de lockdown, durante tempos de pandemia, porque sabemos da importância que tem para nós a vida sacramental. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai nos lembrar de uma outra dimensão do templo, de uma outra dimensão da igreja, que é a igreja que é Ele mesmo. E o evangelho que nós lemos hoje de São João, quando Jesus vai ao templo e destrói ali a banca dos cambistas, dos vendedores de animais, e ele vai dizer: a casa do meu pai não é um comércio. Isso nos alerta para o que nós fazemos das nossas igrejas, a finalidade que damos às nossas igrejas. Mas também Jesus diz: eu serei capaz de destruir este templo e reconstruí-lo em 3 dias. É por isso que é doloroso para nós quando vemos igrejas sendo destruídas, sendo atacadas. Porque nós somos igreja. E aí nós sentimos, quando vemos uma igreja de pedra sendo destruída, nós sentimos que é cada um de nós mesmos que estamos sendo dali destruídos, que estamos sendo atacados. E por isso aquilo nos ofende, aquilo nos machuca tanto. Mas Jesus está dizendo: olha, esta igreja de pedras é a menos importante. Esta você pode destruir e ser construída de novo. Agora, há algo mais importante, porque eu sou capaz de destruir esse templo e construí-lo de novo em 3 dias. Jesus obviamente estava falando do seu corpo, da sua ressurreição, porque Jesus, ele era o templo. E veja, da mesma forma que Ezequiel diz que do templo saía água que emanava por toda a terra e dava vida, deste novo templo que é o próprio Jesus, na cruz, sai sangue e água, e desta água
brota a vida para cada um de nós, brota a salvação para cada um de nós. Salvação essa que nós estamos estudando neste nosso curso de escatologia que estamos fazendo desde a semana passada. Jesus então é este novo templo. Este templo e ao mesmo tempo o altar. Jesus é este local, ele não é mais o local do sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício oferecido. Por isso, ele, Jesus Cristo, é, meus irmãos, o templo perfeito e eterno. Aquele templo que jamais será destruído. Porque ele não é feito de pedras que caem, que explodem, mas ele é feito do próprio Espírito de Deus, ele é habitado pelo próprio Espírito de Deus. E é deste templo, é desta água viva que eu e você somos convidados a beber. É desta água que sai do lado de Cristo, é nesta água que sai do lado de Cristo que encontramos a vida. No batismo e na Eucaristia, nos sacramentos. Por isso que aí nós somos templos vivos, somos igrejas vivas. Como diz a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, em que Paulo vai dizer: vós sois construção de Deus, mas cada qual veja bem como está construindo. Ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Veja a seriedade disso, meus irmãos. Nós somos templos do Espírito de Deus, e São Paulo continua: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Veja, o santuário de Deus é santo. Você é santo, é chamado a ser santo, a ser santa, assim como também eu. Cada um de nós temos esta vocação, este chamado do Senhor à santidade. Que tipo de culto? Esta então deve ser a pergunta. Da mesma forma que nos ofendemos quando alguém destrói a igreja de pedra. Que tipo de culto estamos prestando? O que é que estamos fazendo com esta igreja, com este templo que é o nosso próprio corpo? Que culto estamos oferecendo ao Senhor neste templo? Que culto eu, Rafael, estou oferecendo ao Senhor neste templo? O meu corpo, a minha pessoa, está sendo instrumento do Senhor, está levando vida para as pessoas. De mim está saindo esta água viva, que emana do meu batismo, que emana de Cristo, e está chegando até as pessoas. Eu estou levando vida para as pessoas, ou eu estou levando morte para as pessoas? O que estou fazendo com este meu corpo? Esta é uma reflexão que a liturgia de hoje, celebrando a dedicação da Basílica do Latrão, celebrando uma igreja feita de pedras, nós precisamos pensar nesta igreja feita de pessoas. Porque mais importante do que pedras são pessoas. Do mesmo jeito que Deus habita na igreja de pedras, muito mais, Ele habita pelo seu Espírito em cada um de nós. Esse Espírito que recebemos no batismo, esse Espírito que recebemos cada vez que comungamos a Eucaristia, este Espírito que age em cada um dos sacramentos. Portanto, a negligência com a vida humana, a vida humana desde o seu início, mas a vida humana também que é destruída pelos poderosos, a vida humana que é usada pelos políticos, como nós vemos agora em épocas de eleição, que se lembram do povo nesse momento e depois o ano todo, por 4 anos, maltratam tanto o povo. Como a vida humana, templo de Deus,
está sendo tratada desde da sua concepção até a sua morte, mas durante a sua passagem por este mundo. Estamos tratando as pessoas de fato como templos de Deus, como locais onde o Espírito de Deus habita. O mesmo zelo que temos com o altar do templo. E eu, como sacristão em Dublin, posso dizer o zelo pelo altar das coisas de Deus. A melhor toalha, a melhor alfaia, o melhor cálice para a celebração do sacramento, mas e para as pessoas que são templos do Espírito Santo? O que é que nós damos para as pessoas? Como tratamos as pessoas que são morada de Deus, que são templos do Espírito Santo? Ah, esse eu não preciso tratar bem porque esse não pensa como eu. Ah, este não age assim. Ah, esse está em pecado. Veja, somos templos todos do Espírito Santo. Como eu me trato, como eu trato os irmãos. A oração da coleta da missa de hoje é lindíssima. Ela vai justamente abordar e vai dizer sobre esta dimensão da igreja, pessoas, corpo místico de Cristo. Ela diz: ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes. Olha o que estamos pedindo na oração de hoje: infundir na vossa igreja o Espírito que lhe destes. E quem é que infunde esse Espírito? Com a graça de Deus, cada um de nós. Eu concluo citando a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, que diz justamente, sendo Cristo luz dos povos, a Igreja é chamada a refletir no mundo esta luz. Meus irmãos, que nós possamos levar, portanto, refletir nesta festa da dedicação da Basílica do Latrão, refletir sobre a nossa missão, aquilo que temos feito, como temos cuidado de nós, do nosso corpo e como temos cuidado das pessoas. Templos vivos, Igreja de Deus. Por isso podemos dizer, ainda que neste tempo de lockdown rezemos em casa, em família, com os amigos, ali está a igreja, porque todos nós somos templos vivos, morada do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.